Nikkei, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Esse vídeo eu não vou aparecer, porque eu vou mostrar como eu faço a organização dos meus cadernos. Esses dois são dois cadernos que eu uso praticamente todos os dias. São os dois que eu mais uso, porque nesse aqui eu faço os meus estudos sobre marketing digital, sobre rede social, sobre Instagram, sobre YouTube. Então, tudo que é relacionado à internet, eu faço nesse caderno. Esse aqui, eu faço os meus estudos de inglês. Mas antes de usar esse caderno, eu usava esse aqui também da Studs. Então, esse caderno é um caderno inteligente, tem um vídeo aqui no canal. Esse aqui é o caderno da Studs e esse também é o caderno da Studs. Esse aqui é o universitário e esse aqui é o tamanho médio. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que era a minha letra. Antes de eu fazer essas letrinhas assim de forma, eu mudei minha letra, acho que vai fazer 3 aninhos, 2 anos mais ou menos, porque eu fazia letra de forma. E fazendo letra de forma, a minha letra, ela é muito feia, real. Eu vou escrever aqui a minha letra de forma pra vocês, e desde que eu descobri que a minha letra fica muito mais bonita assim, eu só faço assim agora. Então, esse aqui é meu caderno de inglês, foi bem lá no comecinho do curso, então segue o mesmo padrão, eu sempre escrevo o título, então a gente vamos começando com as dicas para manter o seu caderno organizado. Primeira coisa, como eu estudo por conta própria e não é nada relacionado a estudos de matéria, como por exemplo na escola que a gente tem português, matemática, história, geografia, né? A gente tem vários assuntos. Como eu estudo por conta própria, eu acabo não tendo, por exemplo, um horário fixo, nenhuma matéria fixa. Eu estudo inglês, mas dentro do inglês tem várias coisas. Então, como não tem algo específico, matéria específica, e ao invés de eu dividir por matéria, eu vou dividindo por título. Então, um critério quando eu vou fazer as minhas anotações, eu uso no máximo 3 cores de caneta. Porque senão fica muita informação, pra mim, né? Fica muita informação e eu não gosto, então não fica atraente aos meus olhos. Eu gosto de escrever de forma que seja prático, se eu precisar revisar, que eu bata o olho e já consiga entender sobre o que se trata. E às vezes, dependendo do que for, de qual for a matéria, eu escrevo só com 2 cores, tá vendo? Laranja e preto. Esse é um exemplo de uma anotação que eu fiz, onde eu usei 3 cores de caneta. Então, essa aula foi sobre o uso do have, o como a gente pode usar ele para falar de certas situações, como por exemplo, fazer algo sem especificar o tempo, sem ser exato em quando aquilo aconteceu. Então, eu pego a aula em inglês, todas as frases em inglês eu escrevo de uma cor e todas as frases em português eu escrevo de outra. Como em inglês ele tem muitas junções, algumas coisas para facilitar, e o curso da Fluência Academy ele foca muito nessa facilitação, eu escrevo coisas que podem me ajudar na compreensão de outra cor, como, por exemplo, eu escrevi aqui de azul. Eu gosto de usar bastante setinha aqui, ó. Eu usei uma setinha, aqui eu usei outra setinha. E se for, por exemplo, um phrasal verb, que é uma gíria, né? Algo que não tem uma tradução clara, eu grifo com marca-texto para me ajudar a decorar. All over the world, que significa do mundo inteiro. A gente fala muito isso em português, né? O mundo inteiro. Como se fala? All over the world. Espero que você está pronunciando correto. Mas o de inglês não tem muita diferença, não. Mas enfim, agora vamos para as mais dicas práticas, né? Esse caderno aqui, do caderno inteligente, o meu caderno, ele não é de linhas brancas, tá vendo? Ele tem essas linhas normais de caderno normal, mas a diferença é que ele é gramatura 90, então a tinta não passa por outro lado, que isso é uma coisa muito boa. Eu gosto de usar essas canetas mais pigmentadas. E ele também tem essa opção de fichário que você tira e coloca as folhas, que isso é uma coisa muito bacana. Só que eu sinto, e vocês vão ver também, ó. Olha bem essa anotação, com linhas pretas. E aí vamos pegar meu caderno da Studs e vamos pegar uma anotação bonita, né? Essa caneta aqui, ela é destruidora. Tá, esse daqui tá mais bonitinho. Então, ó, vamos comparar as diferenças. Minha visão, tá? De estética da Nikkei. Não tô fazendo propaganda porque, enfim, não tenho nem cupom de desconto com nenhuma das duas marcas mais, mas eu prefiro as linhas brancas. O visual, ele fica mais limpo.
sabe? Se eu vou escanear, se eu vou tirar uma foto. Ele não vai focar tanto nas linhas porque as linhas são brancas, ao invés desse daqui que tem as linhas pretas. Então, o que eu percebi? Eu comecei a usar o caderno inteligente depois, eu comecei a usar primeiro o caderno da Studs. Então, eu percebi que no caderno Studs, as minhas anotações, elas ficavam muito mais bonitas. Então, Nikécia, para eu ter um caderno organizado, para eu ter boas anotações, eu preciso ter um caderno com linhas brancas? Não precisa. Mas se você tiver condições, minha visão de estética, eu acho que a minha letra fica muito mais bonita com as letras brancas. Então, a gente entendeu como que funciona aqui o meu caderno de inglês. Eu vou passar para o caderno do marketing digital, que é esse aqui, que é o que eu mais uso. Então, atualmente, eu faço 2 cursos. Eu faço o curso da Luana Carolina, que é o Execução Digital, e também o seu digital também, da Duda Vieira. Então, eles são 2 cursos com 2 linhas, 2 vertentes de produção de conteúdo. Então, eu sigo mais ou menos o mesmo padrão do meu caderno de inglês. Eu sempre escrevo o título da aula. Eu não escrevo de qual curso que é, porque eles se conversam entre si, então eu acho que não é necessário. Mas como são 2 cursos diferentes, com vertentes parecidas, mas com explicações diferentes, cada aula eu escrevo com uma cor. Por exemplo, esse aqui era sobre linha editorial, eu escrevi de roxo. Aí depois eu fui assistir uma aula sobre caixinha de pergunta, eu escrevi de preto. Aí depois eu fui estudar sobre stories que vende. Eu usei o preto, mas eu deixei esse espaço. Na escola, eu costumava escrever diretão. Então, mudou a minha letra, eu não escrevo mais com letra cursiva, eu escrevo com letra de forma, e eu tento espaçar o máximo possível para dar espaço para eu conseguir visualizar e me encontrar e me identificar. Então, quando você for fazer sua anotação, tenta distribuir ele na folha de uma forma que fique espaçoso. Óbvio que você não vai ficar estragando folha à toa, mas tá vendo? Deixar 2 linhas de diferença. Terminou um assunto, pula pro próximo. Puxa uma setinha para ficar uma coisa mais sofisticada. Pular uma linha tranquilo, passa um marca-texto para dar a diferença, porque assim que eu bato o olho, eu entendo. Isso aqui é um assunto, isso aqui é outro. São 2 assuntos diferentes. Então, uma outra coisa também, que eu acho que ajuda bastante na questão da organização do caderno, é que ao invés de eu escrever em cima da linha branca, eu gosto de escrever no meio. Não sei, eu acho que dá uma... Sabe o espaçamento entre as linhas? Eu acho que fica muito mais legal, fica muito mais bonito, né, visivelmente. Então, ao invés de escrever em cima da linha, eu tento escrever no meio. E o mais legal é que ele não fica torto. Isso é uma coisa muito boa. Então, você pode usufruir, sim, de canetinhas. Eu vou mostrar as minhas... Um bônus, né? Uma a mais. Eu vou mostrar pra vocês as minhas canetas favoritas. Mas é basicamente isso. Eu mudei a minha letra. Se você pesquisar no Pinterest, você vai encontrar várias referências de caligrafia. Eu pesquisei no Pinterest algumas referências, tanto que vocês veem que não é uma coisa muito difícil, que, por exemplo, eu não uso lettering. Eu já tentei fazer, mas não ficou legal. E eu também acho que não é uma coisa extremamente necessária e não é uma coisa muito funcional. Então, eu quero praticidade. Então, praticidade, eu faço aqui o título, passo o marca-texto. Eu também já pesquisei títulos bonitinhos e etc. Mas era uma coisa prática também, então eu descartei da minha vida. Eu só faço ali com uma caneta diferente, passo o marca-texto, tá tudo ótimo. Então, se você jogar no Pinterest, você vai ver vários tipos de caligrafia diferente, desde mais sofisticados a mais simples, assim, igual o meu. Você pode pesquisar títulos diferentes também, se você gosta dessa coisa de colorido, mais detalhes, enfim. Tem bastante coisa no Pinterest também, isso me ajudou muito nessa transição de organização. Eu olhava muita coisa sobre caderno, porque a minha letra era feia. Ela não é lá essas coisas assim, mas a minha organização do caderno não era tão legal assim, eu ficava muito perdida, principalmente na hora de revisar. E isso aqui, ter esse funcionamento até na faculdade, no passado, nossa, me ajudou muito a conseguir revisar de uma forma prática, de forma que eu conseguisse entender o que eu estava estudando. Setas está na minha vida. Então, deixa eu mostrar as minhas canetas favoritas. Então, eu vou mostrar minhas canetas favoritas pra vocês. Já mostrei essa daqui, né? Essa preta. Olha a ponta dela. Deixa eu ver se foca. Ela tem a ponta bem fininha. A letra fica mega bonita nela. E eu gosto também da prima dela, que é a vermelha. Ela também segue o mesmo ritmo e elas são bem pigmentadas. Então, se escrever com a mão leve,
Ela já super marca a folha. Tem essas três que elas são da mesma linha, né? É tipo estabilo, mas não é estabilo. Mas enfim, eu não vou mostrar uma por uma dessas três, porque é praticamente a mesma coisa. O que muda mesmo é a cor. Elas não são tão pigmentadas como essas daqui, mas eu gosto muito. Se você ver minhas anotações, a maioria tem essas cores aqui. E essas duas, elas são mais secas, né? Essa daqui é a minha favorita de todas, de todas. Ui, eu quase derrubei na tampa. De todas, de todas, de todas. Ela tem a ponta muito, muito fina. O traço sai muito, 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 muito fino. Então, eu gosto muito dessa preta também. Essa daqui, às vezes, eu levo até pro trabalho. Meu trabalho é da caneta, mas eu gosto tanto dela que, às vezes, eu levo ela pra poder usar lá. Deixa eu focar aqui. É essa aqui o nome dela, da CIS 0.5. E essa daqui também é da Stabilo 0.7. Da Stabilo não, da CIS, perdão. Da CIS Inspire. Ela também é fina, mas aquela lá, ela chega a ser mais fina que essa. Essa daqui é 0,7, né? E a outra lá é 0,5. Então, eu tenho o kitzinho dela, que vem ela, a roxa e a azul, mas eu gosto mais da rosa. E esse daqui eu comprei de lojinha de japonês, viu? Lojinha de japonês, tá tudo certo. Essas duas também, que é a preta e a vermelha, eu comprei na lojinha de japonês, tudo certo. E essas aqui eu ganhei de presente. Então, essas aqui são as minhas canetas favoritas que eu uso e... mostrei meu caderno, minha organização, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é difícil ter um caderno organizado, com coisas simples e básicas que foi o que eu mostrei aqui. Dá pra ter um caderno bem organizado. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de me seguir lá no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!